Toda experiência nova, ela sempre nos traz um aprendizado. Eu trabalhava num banco no centro de Fortaleza e na época que eu fiz o vestibular, a faculdade só tinha pela manhã. E o banco eram os 2 expedientes, então eu tive que largar o emprego do banco para fazer a faculdade. E como a minha mãe tinha uma mercearia, eu verifiquei que a gente podia desenvolver essa mercearia, crescer com ela, e eu conversei com ela, ela topou, e assim a gente desenvolveu. Então, para mim ali foi o princípio da minha vez, digamos assim, de empreendedor. Para mim foi muito importante essa fase, né, porque eu aprendi muito na área comercial, aprendi muito a lidar com venda, a lidar com o público, né, e a vislumbrar oportunidades de mercado. Então, isso coincidiu com a época no Brasil que estava passando por uma abertura comercial. Começamos a ter uma concorrência desleal de preço e eu, nessa época, tinha uma indústria de confecção, fiquei assim muito preocupado com essa história. Foi quando um cunhado meu começou a me fazer a cabeça porque ele tinha uma pizzaria, tinha uma franquia de uma pizzaria em Salvador e queria que eu fizesse aqui em Fortaleza também. Eu fui a São Paulo verificar como é que era essa pizzaria lá, que eu pouco entendia de pizza, nem gostava de pizza. Eu fui a São Paulo, mas quando eu vislumbrei a pizza que eles estavam vendendo lá, não tinha em Fortaleza. E aí eu verifiquei, poxa, isso não existe, então isso é uma grande oportunidade. Foi daí que eu entrei no mercado, que eu incidiu da necessidade de estar saindo do mercado de têxtil, de confecções, e entrei no mercado de alimentação. A pizzaria, na minha concepção, era suficiente, né? Mas a gente nunca fica conformado com uma, né? Eu fazendo Cooper na beira-mar, vi um imóvel que estava lá que não, era uma churrascaria e de manhã cedo eu passei, essa churrascaria não existia mais. E daí a gente despertou para uma oportunidade de fazer uma primeira filial da nossa pizzaria na beira-mar. Mas foi um novo desafio porque o terreno era grande e o dono do imóvel só alugava com mais 2 casas do lado. Não perder a oportunidade de ter um ponto na beira-mar, eu vislumbrei a possibilidade de fazer uma praça de alimentação na beira-mar, né, ao céu aberto. E daí a gente fez e deu certo, que na época a gente chamou de Beachside. Surgiu uma oportunidade de se fazer uma outra pizzaria na beira-mar também. Então a gente de repente, vírgula, né? Porque isso passa os anos, mas de repente eu estava com 4 unidades. E eu administrando só as 4. Então isso começou a complicar. Começou a complicar a gestão. E depois a gente vislumbrou uma outra oportunidade, abriu uma 5ª, e aí é que a coisa complicou mesmo, né? Então a gestão entrou em parafuso e coincidiu outra crise que o Brasil passou, que foi o advindo da informática, a mudança da moeda, que foi na época do Plano Real, e isso gerou uma complexidade muito grande. E com essa expansão, com essa movimentação e essa crise, a gente teve que fazer uma reflexão. Eu tive que fazer uma reflexão. Tive que parar e refletir se aquele era o caminho correto que eu estava fazendo ou não. Então, depois de muito refletir, eu decidi que deveria ficar só com 2 unidades. As outras eu tinha que desativá-las. Com menos de 2 anos, a gente sanou todos os nossos problemas financeiros que a gente tinha com essas 2 unidades. Retomamos, começamos a criar poupança novamente. E aí veio aquela veia de expandir novamente.
Só que eu achei que a expansão deveria ser por diferencial de produtos e não mais uma expansão da mesma marca. E aí eu fiquei assim, meio pisco com controles, com gestão, né, para evitar sofrer o que eu sofri na época. E a gente passou a criar uma gestão mais profissional, muito treinamento de funcionários, né, então passamos a ser mais exigente, mais controlado, mais controlador também. Existem duas forças no mundo que movem o mundo. É o desejo de ganhar e o medo de perder. Né? O desejo de ganhar é muito mais forte, muito mais importante, é muito mais empreendedor do que o medo de perder. Né? Perder porque você já ganhou de alguma coisa, ou você herdou, ou você conquistou. Né? Você pode eventualmente se acomodar e em função dessa acomodação surge aí concorrência, o mercado começa a mudar. O mercado é mutante, ele está sempre no processo de mutação.